Deus. Com muita alegria, contentamento nos nossos corações, chegamos à sua casa com o programa Tudo pela Graça, o nosso horário combinado de todo sábado, às 14 horas, que às vezes sai às 15, 16, etc. Depende também dos nossos meios de transmissão, né? Costuma atrasar, costuma adiantar, mas todos os sábados nós estamos chegando aí, também na sua televisão, no seu telefone, no seu tablet, enfim, no seu telão de LED, né? Estamos chegando aí com esse programa, com mensagem, com hino, com alegria, com descontração, porque é o que Deus coloca nos nossos corações para uma vida feliz, certo? E começando esse programa, vamos convidar logo de saída o pastor Giovanni Correia. Correia é um perigo, a gente deixa de ver cada costa. Tudo bem, rapaz? Tudo bem, pastor. Mas, pastor, irmão, atua em qual igreja? Eu sou membro da Assembleia de Deus de Madureira. Madureira. Só dá Madureira aqui, hein? Que isso, mas é Madureira demais. Né? Eu só atuo em uma área específica lá? Eu trabalho com adolescentes. E é uma turma boa de trabalhar, não dá problema nenhum, não cria caso, não reclama, né? Gente boa demais. É boa demais. Mas é uma clientelazinha difícil de lidar, não é? Adolescente. A gente vai aprendendo muito, né? É um grupo específico de 12 a 17 anos e tem as suas especificidades comportamentais, mas são gente boa, gente da melhor qualidade. De Deus. É o futuro da igreja, né? Filhos de Deus, exatamente. É, filho de igreja, de Deus e o futuro da igreja. Agora, é o negócio, é uma fase de transição, né? Entre a infância, a puberdade, a adolescência. E aí, quando chega a 16, 17 anos, eles acham que já são adultos, né? Podem pensar direitinho, decidir a vida. Na verdade, alguns já pensam isso antes de 16, 17. Já pensam isso antes. Tanto que quando fazem 12 anos, aqueles que são do departamento infantil na igreja, fazem 12 anos, que passam para os adolescentes, eles não querem mais ser chamados de crianças. Porque para os pais, os filhos são eternas crianças. Mas se chamam, não, as crianças estão ali. Não, eu não sou mais criança. Normal. É brincadeira, não. É claro que não é só em casa, né? Em qualquer relacionamento. Isso é natural. Eles têm que sair de uma situação de absoluta dependência para uma em que eles terão absoluta independência. E aí eles têm que ser preparados. E a preparação é nesse meio do caminho aí. Essa vontade, em algum momento, é positiva. Você não me tratem mais assim, porque eu já estou caminhando. Isso está certo. Agora, para quem lidera, tem que ter muito tato, né? Muito tato, porque você não tem todos a mesma idade, você não tem todos ali da mesma procedência, da mesma família, da mesma genética, você não tem nada disso. Então você tem que administrar muitas situações diferentes, não tem? São origens diferentes, são históricos diferentes, histórias de vida diferentes, formas de criação são diferentes, os bairros onde moram também determinam algumas vezes. Os relacionamentos deles lá são diferentes. São diferentes, então cada ser humano é exclusivo, é único. E isso é muito rico da parte do nosso Deus, né? Mas ele deixou a gente com uma encrenca danada. Tem que trabalhar com esse pessoal todo e botar no mesmo eixo. Amai-vos uns aos outros. Mas colocar todos no mesmo eixo é difícil, né? É difícil. É muito difícil, mas é glorioso. Mas para isso que servem os líderes, os pastores auxiliares, para ajudar os presidentes de igreja nesse trabalho. É um trabalho glorioso, bonito e prepararam a juventude para o amanhã. Amanhã esse que a gente não sabe como será exatamente. Nós somos todos, eu costumo dizer que nós estamos a serviço de Deus na preparação do outro. Alguém esteve nos preparando, alguém continua nos preparando e a gente um formando o outro, um forjando o outro. Mas o futuro, pelo que se avizinha, pelo que se vê hoje aí de rebeldia e de caminhos estranhos na Terra, e eu acredito muito próximos da volta de Cristo, né? Eu até espero que seja assim, né? Mas fica cada vez mais difícil lidar com essas sutilezas das pessoas, né? Você vê hoje que existe ideologia de gênero. Na minha época de jovem não existia isso.
Se alguém falasse o que é ideologia de gênero, eu começo que eu não sabia o que é ideologia, também não sabia o que era gênero. Sim, o que não significa dizer que o problema de gênero já não existia. Já existia, isso já existia certo, mas ele já assumiu proporções absurdas. Absurdas. Hoje está oficializado. Hoje está normatizado pela sociedade. Isso é temeroso, porque a igreja, quer queiramos, quer não queiramos, tudo se reflete na igreja. Porque a igreja ela tem um pouquinho de cada nível da sociedade. De cultural, ali você tem do analfabeto, diríamos assim, porque tem raro, mas tem. Do analfabeto até um pós-doutor, certo? Você vai ter ali pessoas inteligentes e outras nem tão, não são diferentes, não são piores nem melhores, mas nem tão inteligentes assim. Temperamentos dóceis e temperamentos tremendamente agressivos. Administrar a igreja não é coisa para iniciante, não. Não é. E o que é maravilhoso é saber que Jesus veio para todos esses. Para todos eles. Morreu por todos esses. E quando esse tal de Jesus Cristo escolhe os camaradas e bota esses caras no fogo, como botou a você e a mim, no mínimo curioso, interessante, como ele dá força, como ele dá energia, como ele dá sacadas e saídas, não é, para a gente, né? Pastor, eu gostei muito dessa expressão, sacadas e saídas, porque é exatamente isso. Nós dependemos o tempo todo do Espírito Santo. Todo. E não é para trabalhar só com a faixa etária do adolescente, é com qualquer faixa etária. Com quem trabalha com o departamento infantil, até quem trabalha com a união feminina na igreja. Não tem nada fácil dentro da igreja. Não, nada fácil. Não tem nada fácil. Quem pensa, o pastor é só lá pregando, faz uma visita ou outra, administra, não sei o quê. Vai lá, senta no lugar dele. O peso da responsabilidade de um pastor presidente. Exatamente. Ele tem todo um rebanho. Às vezes tem um colegiado de pastores que depende dele, depende da firmeza dele, da segurança. E os tempos são cada vez piores. Mas a Bíblia diz que os tempos difíceis viriam. A Bíblia diz que, na volta de Cristo, se os sodomitas de Gomorra vissem como estaria o estado da sociedade, ficariam apavorados. E olha, que eles já foram... Ou seja, e lá na época, Sodoma e Gomorra já estava tão bravo que teve que ser destruído. Destruído, né? E se eu não estivesse do lado de Deus, faria a mesma coisa, se não pior e antes, né? E, então, os tempos estão piorando. E as pessoas, o tempo como um todo, a sociedade como um todo, nada mais é do que o replique de todas as pessoas. Dos problemas pessoais dos indivíduos, da família, do marido, da mulher, do filho, da criança, da escola, da educação, tudo isso reflete na sociedade. A sociedade é um compósito do todo. Sim, e aí foi o que o senhor falou, assim, tudo isso acaba respingando na igreja. Na igreja. E a igreja precisa, como igreja, ser arauto, ser voz profética para mudar ou sanar a situação, não. Mas é para influenciar essa situação. Ela está aí para isso. Porque Jesus Cristo, quando disse que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ele não estava enganado. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Não prevalece. Ele não estava equivocado. Ele estava certo. Agora, que também em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos que o diabo não trabalharia contra a igreja. Pelo contrário. Ao longo da história tentou destruir a igreja. O tempo todo. Ao longo da história tentou destruir a palavra. De tentou todos os jeitos. Acabar com esse livro. E caiu de pau em cima de Jesus Cristo, rapaz. Né? Você imagina que nesses tempos, então, onde ele tem mais folga e mais eco, é aí que ele vai trabalhar. Mas a dificuldade que existe na atividade do Reino de Deus não faz você desanimar, nem eu desanimar, nem ninguém desanimar. Porque é para isso que Deus nos chamou. Quando Ele chamou você para esse trabalho, especialmente com jovens, adolescentes, sabe? Porque Ele viu em você competência. E se não viu, colocou. Exatamente isso. Quando eu fui chamado, o meu pastor presidente, Bispo Abner Ferreira, me chamou e falou assim, no gabinete, falou assim, olha, eu estou substituindo a liderança adolescente, porque o meu antecessor foi designado para uma congregação, para dirigir um campo de trabalho. Ele me chamou e disse, eu quero saber, eu era um dos auxiliares, quero saber se você aceita o desafio. Pastor, ninguém se sente pronto. Eu não me sentia pronto. Mas quem Deus chamou? Pronto. Pronto, exatamente. E aí, no primeiro momento, a minha vontade era fugir, era correr. Eu falei para ele, olha, eu não tenho a experiência do meu antecessor. Joguei essa frase para tentar ver se eu... Escapava, né? Escapava. Ele falou o seguinte, olha, o teu antecessor também não tinha experiência quando ele começou. E assim como eu ajudei ele, eu vou te ajudar.
eu estava cercado, eu não tinha mais. E dentro de mim, eu tinha a impressão no espírito de que eu deveria aceitar o desafio. Então, eu disse a ele que sim. É porque Deus chama de fora para dentro e de dentro para dentro mesmo. Isso. Eu disse que sim. Mas quando eu, depois que saí do gabinete, pastor, eu participei do culto da noite, era um domingo, fui para casa, eu tenho um sono pesado, durmo com muita facilidade. Eu durmo igual uma pedra, mas nessa noite tijolo de pedra. Eu não consegui desligar. Eu fui apagar às 4 horas da manhã. Fiquei tenso, preocupado. A família percebeu, o Giovanni está preocupado. Porque em algum momento eu estava pensando que estava confiando nas minhas forças. Mas não é. Não é, não. E aí eu dormi e sonhei com o hino da harpa cristã. Eu sonhei com o hino 16 da harpa. O refrão, quer dizer, uma das letras do hino, assim, diz o seguinte: posso, tendo as mãos vazias, com o meu Deus eu me encontrar? Eu conheço esse hino. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Ali eu entendi que Deus estava me chamando para esse desafio e que Ele queria que eu ganhasse almas adolescentes para o reino de Deus. É bem melhor ganhar enquanto jovens do que esperar para ganhar Exatamente. quando estiverem maculados, Quanto chumbados. mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Eu me converti com 8 anos de idade, rapaz. Maravilha. Num culto da Assembleia de Deus, lá no Café Jaú, em Noã. Um pregador com uma lamparina em cima da mesa, casa de telha, mas de casa de pobre, né? Uma vila de fábrica. Uma lamparina em cima da mesa, ele pregando, fez um apelo falando sobre o céu e o inferno. Quem aceitasse Jesus Cristo iria para o inferno. Ele pintou o inferno de tal maneira e caprichou. Falou sobre o céu, mas ele caprichou mesmo, foi sobre o inferno. Mas caprichou para valer. Quando falou, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Quem não quer ir para o inferno, fica de mão abaixada. Porque a Bíblia capricha na descrição. Não tem jeito. E o Espírito é ele quem move o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Com 8 anos me converti, não fui batizado tão cedo que meus pais acharam que tinha que esperar mais tempo, não sei o quê. Eles saíram da Assembleia de Deus, fui para a Igreja Batista, fui batizado na Igreja Batista com 12 anos de idade. Bom, 12 anos de idade fui batizado, estou com 78 anos de idade, devo viver até 120, então tudo bem, está ótimo. Eu tenho a impressão de que o senhor vai passar um pouco de 120. 120, já passei fui até 184, mas dirigindo um Jetta, né? Perigosamente. Pastor, foi muito bom conversar com o irmão, a sua alegria, a sua simpatia, o seu trabalho que é glorioso, que é maravilhoso. Amém. Eu, ao longo da minha vida, trabalhei o tempo todo com jovens e adolescentes, que era professor, que é negócio. A bomba é a mesma em qualquer lugar que esteja, Sim, né? Eu também sou professor. Você também é professor? Eu trabalho com adolescentes de segunda a segunda. Pois é. De segunda a sexta nas escolas. Nas escolas. De sábado e domingo nas igrejas. Eu dava aula no Estado, em 2 matrículas. Sou professor aposentado do Estado. Então, eu dava aula, naquela época era estudos sociais, dava aula em quinta, sexta, sétima, mais sétima e oitava. Mas em colégio particular, eu dava aula de quinta, sexta, sétima, até a 8ª série. No segundo grau, nas 3 séries, né? Então, você pegou crianças e adolescentes? Peguei crianças, adolescentes e velhos à noite, em colégio que tinha ginásio com pessoas adultas estudando. Também temos essa coisa em comum, porque eu trabalhei durante 11 anos no Agora, uma grande vantagem, educação de jovens nós adultos. que estamos no ministério, que somos pastores e somos professores, aprendemos muito no magistério para transferir e praticar na igreja. Sim. E pegamos tudo da igreja para embasamentar o nosso magistério. Perfeito. Pastor? Satisfação. Deus abençoe, senhor. Deus abençoe. Vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, onde você estiver. Nós queremos convidar a adorar ao nosso Deus conosco, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
cantar juntos, amém. Pastor, fala aos nossos corações, traz para os nossos corações a palavra de Deus. Pastor Giovanni. Muito bem, eu quero partilhar com os irmãos algumas lições que eu aprendo no Evangelho de João, capítulo 11, na história da ressurreição de Lázaro. Certo. Esse é um texto riquíssimo e eu quero deixar aqui brevemente pelo menos 3 lições que nós podemos tirar desse texto. Em João capítulo 11, vai nos dizer no versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, a irmã de Lázaro, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. O texto está dizendo que Jesus Cristo se moveu no seu espírito e se perturbou, no sentido de se entristeceu. Ficou triste, pesaroso por ter perdido um amigo. Nós sabemos que Jesus aqui na Terra era 100% Deus, mas também 100% homem. Esse texto está apresentando a plena humanidade de Jesus. Verso 35 vai dizer, Jesus chorou. E o verso 38 vai dizer, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Ou seja, moveu-se de novo em si mesmo. Há 3 versículos nesse texto dizendo sobre os sentimentos de Jesus. Qual é a primeira lição que eu aprendo disso aqui? Não negue a sua dor. Nós não podemos negar a nossa dor. Tem muito crente que tenta ser super-homem. Tem muito crente que tenta ser autossuficiente. Não pede ajuda a ninguém, não mostra a necessidade a ninguém, não apresenta a ninguém a sua dor, não admite que está doendo. Irmão, a primeira coisa para corrigir um problema é admitir que tem um problema. Então, se está doendo, admita que está doendo. Há pessoas demonizando psicólogos, há pessoas demonizando psiquiatras. Embora não seja da área de saúde, eu entendo e reconheço o quanto esses profissionais podem ser usados por Deus e serem instrumentos na consolação de muita alma aflita e na complementação da ação do Espírito Santo e do poder da palavra.
Então, a primeira lição da ressurreição de Lázaro para nós nesse programa é: não negue a sua dor. Está doendo? Admita e fale com alguém que está doendo. Jesus chorou, porque é que eu tenho que ficar sorrindo o tempo todo. Segunda lição está nos versículos 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pastor Heitor, o que é curioso aqui é perceber que Lázaro ainda estava morto. Jesus não tinha dado a ordem para o morto se levantar. Mas ele está dizendo: Pai, graças te dou porque o Senhor já me ouviu. Essa aqui o Senhor já resolveu, o Senhor já me ouviu. E no verso 42 ele diz: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, antes de ele ver o milagre, ele já estava agradecendo ao Pai pela realização do milagre. O que eu aprendo com isso é: agradeça antes que o milagre aconteça. Se eu devo servir como profeta de Deus para alguém nesse programa, irmão, tem bênção vindo a caminho da sua casa. Tem transformação, tem mudança, tem vitória chegando no seu endereço. Mas você precisa ter a iniciativa e a proatividade de ser grato a Deus antes de ver o milagre. Agradeça antes. Se for o caso, até marque antes um culto em ações de graças, porque Deus vai fazer. Primeira lição: não negue a sua dor. A segunda lição: agradeça antes de o milagre acontecer. E a terceira e última, João capítulo 11, verso 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Nesse momento, com essa voz de comando, o Senhor já foi militar. Com essa voz de comando, com esse brado, com esse grito de autoridade, Jesus está resolvendo ao mesmo tempo 2 problemas. Porque ele está ressuscitando um morto, mas está também curando um doente. Porque o que levou Lázaro à morte não foi um atropelamento, não foi um enforcamento, não foi um afogamento ou coisa semelhante. O que levou Lázaro à morte foi uma enfermidade. Ele morreu porque estava doente. E se Jesus, quando ressuscita, não tivesse também curado a enfermidade, ele teria morrido no dia seguinte, daí mais 2 ou 3 dias depois. E a história não dá conta disso. Certamente Lázaro viveu com seus amigos, com Marta e Maria, suas irmãs, durante bons anos. Ou seja, quando Jesus diz vem para fora, ele está ressuscitando um morto e curando um enfermo, resolvendo 2 problemas numa mesma tacada. O que eu aprendo com isso é que o nosso Deus tem possibilidade, poder de realizar milagres simultâneos. Espere, você que depende da graça. O nome deste programa é Tudo pela Graça. Você que depende do favor imerecido de Deus, espere milagres simultâneos na sua vida. Não vai dar mais tempo, passou muito tempo. Se fosse no ano tal, agora já era. Esse sonho não se realiza mais. Deus pode realizar mais de uma coisa ao mesmo tempo, só para nos provar de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Não negue a sua dor, agradeça antes que o milagre aconteça e espere da parte de Deus milagres simultâneos. Deus nos abençoe. De Deus. O nome de Jesus é sobre todo nome, força, honra e glória ao nome de poder.
teu nome, ao som do teu nome. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Ele faz o impossível. O nome de Jesus é sobre todo nome. Força, honra e glória ao nome de poder. Faz curas e milagres, tem toda autoridade. Não há quem possa resistir ao som do teu nome, ao som do teu nome. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome, ao som do teu nome. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome. Vamos declarar: cadeias se quebram em nome de Jesus. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome, ao som do teu nome. Cadeias se quebram, Muralhas se aleluia, rompem, ao som do teu nome, ao som do teu nome. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao nome de Jesus, toda muralha está caindo. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome. Vamos declarar o nome dele. Tu és Jesus, tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Aleluia. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, voltamos com o programa Tudo pela Graça e agora com aquele maravilhoso bloco A Bíblia livro por livro, onde aprendemos muito, entendemos muito, saboreamos as realizações do povo de Deus sob a orientação do próprio Deus pelo braço de algum dos seus instrumentos. Agora vamos para aquele livro, pastor Joaquim? Jó, Jó. o livro mais antigo Jó. da Bíblia, né? Jó, o livro mais antigo Mais da Bíblia. antigo As da pessoas Bíblia. pensam que não, mas é o mais antigo da Bíblia. E uma experiência humana Fabulosa, né? fabulosa, Uma história extraordinária. belíssima, né? Esse personagem da Bíblia que é Jó. O livro faz parte dos livros poéticos da Bíblia, na verdade o primeiro deles. É o 18º livro no cânon do Velho Testamento, e o livro tem 42 capítulos, tem 1070 versículos e leva-se geralmente 1h30, 2 horas para lê-lo numa leitura corrida.
É um livro, em todos os aspectos, muito importante para nós em termos do sofrimento humano, porque o tema central desse livro são os inesperados da nossa vida, que nos tiram da rotina, que nos muda toda a nossa história de vida, a nossa trajetória. Isso nós percebemos nesse livro extraordinário na vida desse patriarca Jó. O livro foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e ele é um livro que foi escrito num lugar chamado a Terra de Uz, que tem a ver com o próprio Adão ou com Abraão. Há duas informações a respeito dessa palavra Uz. Era um local e era também um personagem. Terra de Uz, porque pertencia a um personagem ligado com o próprio Adão ou com Abraão, não se sabe. Mas o fato é que, nesse lugar, esse personagem Jó vivia tranquilo, tudo era bem, um homem muito bem sucedido, riquíssimo, com uma família nobre, um homem extremamente piedoso, que cuidava preventivamente, não só de si mesmo, mas dos seus filhos, da sua família, de tudo que possuía, até que num determinado momento, como acontece com você e comigo, tudo muda de uma hora para outra e a gente entra numa situação dificílima, que se nós não tivermos a graça de Deus conosco, se nós não tivermos intimidade com Deus, nós sucumbiremos, como muitos têm sucumbido ao longo da história. Esse livro de Jó é um livro também muito voltado para a filosofia, para o pensamento, para a cultura humana, para a experiência de vida humana. É um livro que a gente aprende muito quando lê. Eu gosto demais de ler esse livro. Aliás, nesse ano de 2024 que terminou, eu meditei nesse livro o ano inteiro. Li esse livro várias vezes, de muitas maneiras, com óticas diferentes, e Deus me abençoou muito enquanto peregrinava pelas páginas desse livro. O verso-chave do livro está no capítulo 23, verso 10, que diz assim: mas ele sabe o caminho porque eu ando. Ponho-me perante ele e serei puro como o ouro, porque ele nos purifica. O sofrimento tem essa capacidade de dar tarimba na vida para a gente. E Jó sobre o que sofria. De um momento para o outro, tudo estava bem, tudo mudou, perdeu primeiro a sua propriedade, a sua riqueza, perdeu os seus filhos, foi perdendo tudo, perda total, perdeu a própria saúde e entrou numa situação de enfermidade terrível e, além da enfermidade, arranjou os seus bons companheiros, seus bons amigos, entre aspas, que tornou a vida dele extremamente difícil, muito pior ainda. Mas ele em nenhum momento fraquejou na presença do nosso Deus, porque ao passar por aquela experiência, sempre conectado com Deus, resistindo de toda maneira a ir contra os princípios de Deus, apegando-se à piedade até contra, enfrentando o conselho contra da esposa dele, que chegou a lhe dizer: olha, amaldiçoa esse teu Deus, disse ela, não é o meu Deus nem o nosso Deus não, mas amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que coisa triste, né? Quando a gente vai perdendo os companheiros, arranja os amigos de Jó para atormentar ainda mais a nossa vida, e ainda mais quando a gente tem um companheiro ou companheira que atormenta a vida da gente na hora que a gente mais precisa de companheirismo, de apoio, de um ombro amigo, de um ouvido, de alguém que nos ajude a carregar a carga. Cristo é retratado nesse livro como o Redentor vivo. Ele é retratado como homem de dores. Cristo é retratado também como o ancião de dias nesse livro. E, nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo nos ajuda hoje como Deus ajudou a Jó naquele tempo. Do ponto de vista de Deus, o que Jó passou foi um teste. Deus estava testando a pedido do próprio inimigo de nossas almas, que diz que Jó era um homem piedoso que era, tinha a família bonita que era próspero porque
Deus tinha dado ele tudo que ele gostaria de ter, mas bastaria, disse Satanás para Deus, tirar tudo aquilo e Deus veria que ele o negaria. E uma das coisas boas que a gente aprende no livro é ser fiel a Deus, é ser coerente, é viver para Ele e com Ele, na dependência dEle, sejam quais forem as circunstâncias que venhamos a enfrentar. E Jó, então, nos ensina essa lição e faz muito bem qualquer pessoa que pegue esse livro e o leia com carinho, aprendendo, porque nesse livro a gente aprende o que é sofrer e como viver com o sofrimento e como vencer as provações da vida com o socorro que Deus traz, dando honra e glória e louvor a Deus diante daqueles que nos desafiam o nosso testemunho, a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso amor a Deus. Que isso seja para você e para mim também um exemplo para que no momento de sofrimento, sejam eles quais forem, e quando vierem, nós não fraquejemos na fé e muito mais do que isso, nos tornemos um símbolo de testemunho, de estímulo e de modelo para aqueles que atravessam os sofrimentos da vida. Que Deus nos abençoe nessa trajetória bonita de a Bíblia, livro por livro, terminando hoje com esse belíssimo livro, o livro de Jó. Obrigado, pastor Joaquim. Beleza, por essa meditação. Sobretudo sobre Jó, que perdeu tudo, depois recebeu tudo de volta. Tudo e de volta. melhor, né? E Muito ainda melhor. recebeu muito mais. Muito Obrigado. melhor. Uhum. Tudo pela graça. Termina esse bloco agora, mas você não vai embora não, que temos mais coisas maravilhosas para você, tá? Um abraço, voltamos já. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos e amigos, tudo pela graça. Chegou aquele bloco, chegou a hora do bloco ali, gostei. Opa, eu gosto muito, Hernani, desse bloco, porque eu aprendo, eu sempre cresço um pouco mais. Eu não sei se vou ter espaço para crescer até a volta de Cristo, e por isso eu tenho que subir mais cedo. Eu não sei, isso é só uma brincadeira. Vamos lá? C.S. Lewis diz: a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Que coisa. As vidas e as almas andam muito áridas. A gente precisa trazer um pouco de frescor à alma das pessoas. As pessoas estão muito secas, pastor Heitor. E muita infelicidade existe por causa disso. É verdade. E não são secas só no mundo, não. Dentro das igrejas também tem gente assim, num fastio de vida, num mal-estar, tá? Estão com expectativas não atendidas. E quando estão à mesa com Cristo. É verdade. Quando o Lewis ele aponta sobre essa sequidão, não é? Tendo a nossa tarefa, a tarefa do educador moderno, irrigando desertos e não derrubar florestas, é porque, historicamente, quando a gente vai ver, existiram muitos educadores ou muitos pensadores que se propuseram a derrubar tudo que foi antes deles, como que dizendo que a história começa a partir de mim, não é? Desconstruíram, mas não colocaram nada no lugar, não construíram nada. Por isso que eu sempre proponho a quem vai estudar as ciências humanas, filosofia, sociologia, até mesmo a teologia, que comece estudando por aquilo que aquele conhecimento fez com aquele proponente. Vou estudar filosofia, o que essa filosofia, esse sistema filosófico fez com esse filósofo? O que esse sistema sociológico, esse sistema teológico fez com esse sociólogo, com esse teólogo? Aquilo que nós estudamos fez com que o seu proponente ressuscitasse. Então a gente estuda teologia bíblica por meio de um que propôs e ressuscitou. E fez. Agora, completou, né? Há alguns tipos de sistemas filosóficos que são estranhos, porque propõem mais desesperança e desespero do que esperança. Ou expectativas inatingíveis. Sim. Né? A ciência, por exemplo, os chamados cientistas, os sábios do presente, eles estão sempre propondo coisas inatingíveis. E quando são alcançadas, eles observam que o que está para frente é ainda mais desafiador e continuará não dando felicidade para eles. É verdade. Mesmo que alcançarem. E aí vão ampliando o deserto ao invés de irrigá-lo. Então, cara, hoje, por exemplo, a ciência, que é um bem esperto, um cara muito bem sucedido, é inteligente muito mesmo, o Elon Musk, ele quer chegar a Marte. Tá bom. Não é impossível. Vai chegar a Marte. Quando chegar lá, vai dizer assim, e para que eu vim para cá? É verdade, né? Eu estava pensando nisso essa semana em relação à questão de Marte. Será que o pessoal vai conseguir chegar em Marte, né? Mas para que chegar lá? Para quê? Se vai chegar ou não, isso não me interessa, nem me preocupa. Mas se chegar lá, para que eu cheguei em Marte?
O que eu vou fazer agora? Nem livro tem lá, ele não vai poder nem falar li, gostei. Não. O que eu vou fazer com isso? A próxima. C.S. Lewis escreveu: necessito de Cristo, não de algo parecido com ele. Caricaturas que tem feito de Cristo hoje em dia, né? As religiões em geral, quando eu digo religiões, não estou me referindo às ateístas, nem àquela. O que de mais estranho existe. Até no nosso meio, tem muitas igrejas chamadas cristãs que apresentam um Cristo que não existe e enche as pessoas de esperança para o aqui e agora. Ele não veio para isso, embora ele interfira nisso, que é o nosso momento, mas é frustração que vem depois. É frustração que vem depois. É frustração, porque é um problema que vem desde a mitologia grega, né? Porque uma diferença central entre a teologia grega e a teologia cristã é que a teologia cristã ela é tácita ao afirmar: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E na mitologia e na teologia grega, toda a cosmogonia grega ela se desenvolve da seguinte maneira: os deuses são a imagem e semelhança do ser humano. Não é o oposto. Não é o oposto. O que é o Olimpo? O Olimpo é uma grande bagunça. O Olimpo são deuses irados, a imagem e semelhança do homem. Uma corrupção geral, uma podridão danada. É uma bagunça, aquele Olimpo é uma bagunça. Mas com a imagem e semelhança do homem, são perfeitos. A imagem e semelhança do homem. Então há uma diferença fulcral na teologia cristã para a teologia grega. Então, esse Cristo, caricaturado por um e por outro, a gente não quer. Então, Cristo feito a nossa imagem e semelhança. E tem muita gente que acha que Deus é quem ele pensa que é. Deus não é quem eu penso que ele é, Deus é quem ele é. Se Deus fosse quem eu acho que ele fosse, ele não seria quem ele é. Ele seria quem eu acho que ele fosse. Mas como Deus é, ele é quem ele é. E é muito melhor do que qualquer imaginação humana possa alcançar. Ele disse isso a Moisés: eu sou o que sou. Ele é. E dá para explicar o eu sou o que sou? Não. Somente aceitar. Somente se submeter a ele. Submeter. Isso. Ele não tinha como colocar nas palavras que os homens pudessem entender o que ele era. É verdade. E continua assim. E é interessante, né? Porque no Evangelho de João, você chega e você vê Jesus a todo momento falando: o eu sou. Eu sou bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, não é? Porque quem ele é? Ele é. E aí, como a nossa humanidade é limitada, ele simplesmente se mostra. Ele tinha que se circunscrever à nossa capacidade de entender. Isso aí. Né? Se submeter. Então ele diz: eu sou a porta, né? A Deus é amor. Tudo isso aí é alguma coisa que fica mais fácil para a gente entender, mas é muito pouco ainda em relação ao absoluto. A significância que o judeu tem do kippah é interessante, porque ele coloca o chapeuzinho e diz: até aqui eu vou, daqui em diante é Deus. É isso mesmo. A gente vai só até aqui, pastor Heitor. Daqui em diante, tudo é ele. Acabou. Por mais que alcancemos, isso é sempre um pinguinho, uma ranhurazinha no universo do conhecimento. Por mais que alcancemos. E olha, veja só, que contentamento nós temos quando entendemos as coisas. É verdade. Né? A cada dia nós podemos ter um aumento de contentamento à proporção que aumentemos também na compreensão das coisas de Deus. É verdade. Né? O Lutero, ele... depois que ele proclamou a reforma, de 15 em 15 dias ele escrevia um livro. Em 2 semanas ele conseguiu traduzir o Novo Testamento. Ele escreveu volumes de teologia que podem chegar a completar essa mesa inteira cerca de 2 vezes. E depois de fazer isso tudo, ele escreveu: nós somos mendigos, essa é a verdade, em se tratando do conhecimento. É engraçado que uma vez eu fui falar isso numa aula, o aluno levantou o braço e perguntou assim para mim, pastor Heitor, falou: pastor, será que eu seria pelo menos o papelão que cobre o mendigo? No máximo, por aí. É por aí que a gente está. Mas a compreensão das coisas de Deus, do absoluto, é isso. Cada pedacinho do absoluto significa mais do que as grandezas de quaisquer homens do saber aí, aqueles que são ovacionados. Ovacionado, na verdade, não seria uma palavra que diga, não, aplaudido, etc. Mas a maior parte deveria ser mesmo aqueles que levam ovos na cara. É verdade. Porque você olha, você pega Isaías 40, quem é Deus? Ele é aquele que mediu o céu a palmos. Ele é aquele que tem as nações como a gota de um oceano ali num balde. Ele é aquele que chama as estrelas pelo nome. Ele é aquele que sela a mão de todos os viventes. Jó 37,7, coloca a impressão digital em cada um. Esse Deus é maravilhoso, é grandíssimo, pastor Heitor. Então, o que eu conheço sobre ele? É o mínimo do mínimo. Eu tenho que mais me render
na rendição, tentar buscar conhecê-lo, mas tudo que a gente sabe sobre ele Aí é vem muito o doido e diz não ao louco, não a Deus. Quando, na verdade, você citou aí a impressão digital, 8 bilhões, mais ou menos, de pessoas existem no mundo. Eu não sei quantas nasceram e viveram até ontem, né? Mas vamos supor 3 vezes mais, mais ou menos 3 a 4 vezes mais. Então seria aí 40, 50 bilhões de pessoas lá de Adão e Eva, passando pelo primeiro a morrer, que foi Abel, chegando até nós dois, os sábios de plantão que estamos aqui hoje, né? Não existe uma pessoa que tenha uma impressão digital igual. Nem teve, nem existe e nem existirá, certo? Isso é uma casualidade? Jamais. Não. Isso aí é uma intenção que torna cada ser absolutamente individual. Isso é uma maravilha, né? E só ele pode fazer isso, somente ele. Só isso. Alguém disse certa vez, desculpe interromper o pastor Heitor, mas que um ateu não consegue encontrar Deus pelo mesmo motivo que um bandido não consegue encontrar um policial. Vamos lá para essa. Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos socamos a encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Forte, né? C.S. Lewis, né? Sempre com aquela boa reflexão. Mas é o mundo de hoje. O mundo de hoje é totalmente, não é paradoxal, é contraditório. É contraditório. Contraditório, né? Que simplesmente ele exige uma determinada atitude. Vamos pegar o homem mesmo, no sentido varonil. Exige a responsabilidade do homem, mas o cerceia e o limita em uma série de ações. Se tem um camarada hoje, pastor Heitor, que sofre uma série de limitações impostas, implícitas pela sociedade, é o homem varonil mesmo. Varonil. E C.S. Lewis está... Tá caro demais ser homem. Hoje em dia é. E é o que C.S. Lewis está colocando. Nós exigimos, mas não queremos dar a condição para. Olá, queridos irmãos, terminamos esse bloco, né? Li, gostei, cada vez melhor. Cada vez melhor. As frases que nós colhemos, eu colho, o pastor Henrique colhe, e muitas ainda virão. E se você... Eu vou abrir já a oportunidade de você mandar frases para nós, né? Coletar. Mas você tem que ler alguma coisa que preste. Não vai ler revista em quadrinho, nem piadinha de WhatsApp, não. Tem que ler coisas boas. Livro. Livro é fonte de sabedoria, né? Verdade. Dependendo do autor. Tem alguns também que é fonte de porcarias, diríamos assim. Mas... Estamos terminando esse programa agora, mas no próximo sábado estaremos aqui com mais um programa e mais esse bloco Li Gostei, que está nos edificando espetacularmente. Então, sábado, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Até lá, com a graça de Deus.